Olá pessoal, vocês já viram no Netflix o documentário sobre dieta dos gladiadores? Vocês acham que de fato essa dieta é interessante ou não? A gente vai aprender um pouquinho sobre isso então nesse vídeo. Bom, então o que acontece? Primeiramente, eu sou totalmente a favor de uma dieta que tenha a inclusão de vegetais, legumes, verduras. Então, eu sou totalmente a favor também de dietas vegetarianas e veganas. Eu acho que é super interessante pensando em redução, em questões ambientais, pensando em questões de dor animal e etc. Cada um tem o seu propósito e eu acho isso super interessante. Qual que é a nossa discussão aqui, né? Será que de fato uma dieta plant-based diet, né? Seria uma dieta baseada em vegetais, em legumes, verduras, oleaginosas, é superior a uma dieta onívora? O que é uma dieta onívora? Uma dieta composta de leite, carnes, queijos, carne origem tanto de boi quanto de, enfim, de aves ou peixes. Então, na verdade, não é que uma dieta vegetariana, uma dieta vegana, uma dieta plant-based é melhor do que uma dieta onívora. Elas podem ser semelhantemente iguais, pensando em hipertrofia, né, muscular. Porque pense o seguinte, pensando em gladiadores, o foco principal ali que foi mostrado nesse documentário seria um corpo mais, vamos dizer assim, atlético, um corpo mais voltado para hipertrofia, né? E aí tem um primeiro ponto importante. Quando a gente fala em gladiador de verdade, sem ser aquele hollywoodiano dos filmes hollywoodianos, será que de fato eles eram assim? Então pensem nisso primeiro. Vamos começar falando sobre as dietas. Quando a gente pensa num leite, por exemplo, ele apresenta um aminoácido chamado leucina. Lógico que ele tem vários aminoácidos, tá, gente? Ele é composto de vários aminoácidos. O leite é uma proteína completa, de boa digestibilidade, de boas quantidades desses aminoácidos. Então, o leite apresenta 20 aminoácidos, tanto os essenciais aí, quanto também os não essenciais. Então, é um alimento muito interessante. A questão é, o leite apresenta uma quantidade superior de leucina em comparação aos outros alimentos. E essa leucina está envolvida com uma síntese proteica mais aumentada. Então, isso não quer dizer também que síntese proteica está totalmente relacionada com hipertrofia muscular. São coisas que podem caminhar juntas, mas de fato eu preciso de uma questão onde eu tenha um estímulo de síntese proteica pela contração muscular e isso seja contínuo, né? Eu tenho que ter aumento na síntese e redução na degradação ao longo prazo para que lá na frente eu tenha hipertrofia. Enfim, então saibam que o leite é interessante nesse aspecto. Se eu comparar quantidades iguais de leite, quantidades iguais de carne, eu vou ter mais síntese proteica na fonte do leite do que na carne. É por isso que o whey protein faz tanto sucesso, né? Então ele tem o seu benefício. Mas pensando então em comparação, já tem estudo científico com isso, onde eu comparo a proteína do leite com a proteína de vegetais, por exemplo, seja soja, ervilha, proteína do arroz, etc. Então, sim, o leite ele possui esse benefício em relação à síntese proteica. Porém, se a pessoa ela quer ser vegana, ela quer ser vegetariana, ela quer uma dieta plant-based, e aí o que nós nutricionistas devemos fazer? Nós podemos ajustar, gente, sem problemas. O que nós devemos fazer é aumentar a quantidade de proteína e distribuir fontes diferentes. Por quê? Se eu tenho uma fonte animal, cada alimento tem a sua digestibilidade. O que é isso? Eu como esse alimento, ele vai ser quebrado, ele vai ser digerido e ele vai ser absorvido pelo meu intestino. E isso é o aproveitamento dessa proteína, desse aminoácido, né? O que acontece? Nós temos o ovo, que seria um padrão ouro de absorção, de digestibilidade. Então, cerca de 98% do ovo é digerido e é absorvido. Então, a proteína é de altíssima qualidade. Se eu pensar no leite, a quantidade é mais ou menos semelhante, mas é um pouquinho menor. Cerca de 95% aí do leite a gente consegue digerir e aproveitar em relação aos aminoácidos.
Por um outro lado, se eu pensar nas proteínas vegetais, essa digestão e essa absorção é um pouquinho menor. Então, eu posso identificar a soja, por exemplo. Cerca de 60% da soja é digerida e é absorvida. Então, o que eu tenho que fazer? Oferecer mais quantidade. Para esse meu indivíduo que ele quer uma dieta baseada em vegetais, eu devo então aumentar a quantidade. Então, ao invés de ele consumir uma quantidade X, vai ser um pouquinho a mais do que essa quantidade que a gente pensa. E isso deve ser calculado de modo individual para cada indivíduo. Bom, um outro ponto é tentar ter fontes diferentes. Eu não posso colocar só a soja, porque eu preciso complementar essa proteína. Eu coloco várias fontes diferentes, onde eu tenho vários aminoácidos que vão se complementar entre si. Então, eu posso colocar a soja, o grão de bico, vários tipos de feijões, arroz e por aí vai. Percebam que as proteínas vegetais em pó, que tem várias hoje em dia, né, ainda bem, elas são, na maioria das vezes, elas são um composto de arroz com soja, proteína de avelã, e tem vários tipos de proteína, inclusive de maconha. No Brasil não tem, né? Mas enfim, nós temos vários tipos de proteínas que podem ser complementadas. Então, esse é um ponto importante. O indivíduo, ele quer quer consumir proteínas de fonte vegetal, sem problemas. Eu vou ajustar a quantidade e a qualidade. Porque se eu não fizer isso, ele não vai conseguir ter o aporte necessário para a hipertrofia, por exemplo. O nosso foco aqui principal é a hipertrofia, porque a gente pensa, se a gente for pensar no documentário do Netflix, foi isso que eles fizeram, né? Pensaram em rendimento, em hipertrofia, né? Então, nesse caso, a gente vai ter que ajustar essa proteína. Bom, além disso, a proteína confere saciedade. Então, se de repente o indivíduo não quer uma dieta, não pensa em hipertrofia, mas ele pensa em saciedade, é fundamental que ele faça esse ajuste proteico também, né? Qual que é o problema muito recorrente em consultório, que a gente recebe muito paciente assim? O paciente chega, ele quer mudar a dieta, virar vegano de repente, ele quer alimentação só baseada em vegetais. Ou o que ele faz? Se ele faz sozinho, muitas vezes ele erra, porque ele troca no almoço dele, né? Antes tinha arroz, feijão, carne. Agora vai ter macarrão, só macarrão, né? E aí de repente à tarde tinha iogurte, agora vai ter pão. Então percebam que muitas vezes a pessoa, quando faz sozinha essa modificação dessa dieta, ela coloca muito mais carboidrato e ela peca na proteína, ela não coloca a proteína adequada. Então, para esse indivíduo, a gente tem que ajustar essa proteína, a gente tem que colocar essa proteína, seja como um suplemento ou seja como um alimento. Eu tenho muito paciente que reclama, que fala que dói a mandíbula de tanto que eles mastigam, né, os veganos, né, porque realmente para conseguir ajustar a proteína, a quantidade alimentar vai ser maior, não tem o que fazer, tá? Bom, então esse é um ponto. Tem como alcançar hipertrofia com uma dieta baseada em vegetais? Tem sim, com toda certeza. Mas essa dieta baseada em vegetais é superior a uma dieta que tenha leite, uma dieta que de repente aí tenha carnes? Não, então é uma outra história, né? Então a gente pode sim colocar alimentos vegetais, só vegetais? Podemos, mas desde que o nutricionista calcule de modo bem certinho essa quantidade que deve ser consumida, né, e ingerida. Bom, então esse é um ponto que a gente acabou vendo no documentário que é um pouco não tão adequado assim, né? Um outro ponto interessante, que os vegetais são superiores aí às proteínas animais, é a composição de compostos bioativos. Então, os alimentos apresentam vários tipos de antioxidantes, alimentos vegetais de larga escala, eles são mais ricos em alimentos que são antioxidantes. Então, por exemplo, resveratrol, capsaicina, curcumina, camferol, quercetina, terpenoides, nós temos flavonoides, né, antocianinas, antocxantinas e por aí vai. Nós temos vários tipos de compostos que conferem uma certa característica importante para a redução de oxidação, redução de inflamação, e tem vários tipos de estudos científicos
que comprovam que esses compostos bioativos são super interessantes para várias condições clínicas. Então, redução de glicemia, redução de pressão arterial e por aí vai, né? Redução de LDL. Então, é interessantíssimo a gente, mesmo que a pessoa tenha uma dieta que seja onívora, que tenha carne, é interessantíssimo que ela coloque na sua alimentação fontes de vegetais. Isso é maravilhoso, né? Então, nesse ponto, essa dieta rica em vegetais, ela tem um certo benefício. Por um outro lado, nós também temos aí um aspecto de fatores antinutricionais. Então, alimentos vegetais apresentam, não todos, né, mas de modo geral, podem apresentar mais fatores antinutricionais. Por exemplo, feijões, né, para que a gente consiga ter um aproveitamento integral desse feijão e não tenha tanto fator antinutricional, nós devemos fazer o remolho. Por quê? Esse fator antinutricional, ele se liga em proteínas e também em minerais como ferro, impedindo a sua absorção completa. Então, nesse sentido, é fundamental fazer o remolho. O que é o remolho? Pego o feijão, coloco na água e aí eu coloco na geladeira 12 horas, retiro essa água, jogo fora, pego outra água para fazer o cozimento do feijão. Então, é fundamental para feijões de modo geral, grão de bico, fazer essa estratégia de reduzir fatores antinutricionais. Um outro ponto, os alimentos vegetais são mais ricos em fibras. E isso é um ponto muito interessante também, né? De modo geral, as pessoas não consomem tantas fibras assim na alimentação. Então, quando a gente coloca alimento de fonte vegetal, já ajuda bastante, é bem interessante, né? Um ponto bem interessante nessa dieta. Uma outra coisa, né, que a gente viu bastante nesse documentário é que parece, quando a gente olha toda aquela questão dos gladiadores, a gente imagina que um gladiador é igual ao filme que a gente assiste no cinema, um filme hollywoodiano, que eles eram fortes, que eles eram bem-sucedidos, etc, etc. Mas, na realidade, os gladiadores nada mais eram do que escravos. Eram pessoas super pobres que entravam no combate porque não tinham escolha, gente. Vocês acham que eles tinham escolha, que eles queriam lutar com leões? Pensa bem, né? É muito triste a história deles. E eles colocam como se fossem pessoas vitoriosas, pessoas que eram nobres na sociedade. Não era bem assim, né? Um outro ponto fundamental é que esses gladiadores não eram fortes, musculosos, como a gente vê nos filmes hollywoodianos, né? Eles tinham uma massa adiposa maior. Eles tinham sobrepeso ou até mesmo obesidade. Por quê? Pensa o seguinte, numa luta, quando você tem uma facada na pessoa, se ela tiver uma capa de gordura envolvendo-a, fica muito mais seguro para que não alcance vasos importantes, um coração, um pulmão. Então, ter uma capa gordurosa é um benefício nesse indivíduo. Se ele não tem capa gordurosa, uma facada que ele levar, ele já morre, né? Então percebam o quanto que é interessante para essas pessoas terem mais gordura do que ter músculo. Um outro ponto, né? Vocês pensam hoje em dia, o preço da carne está elevadíssimo. Antigamente também não era barato, né? Quem tinha condição comprava carne. Vocês acham que eles iam dar carnes para os gladiadores? Não. Então, por nenhuma escolha, eles não tinham escolha nenhuma, eles acabavam consumindo alimentos mais em conta, que eram os que davam a eles. Então, eram cereais, eram os legumes, verduras, é o que tinha, né? Carboidrato. Então, concorda que nesse caso não era porque eles queriam fazer uma dieta vegetariana, vegana, plant-based, não. Eles faziam o que eles conseguiam. Até conversei com uma aluna minha e ela falou uma frase muito interessante, né? Que parecia, quando a gente vê aquele documentário, que os gladiadores, eles eram totalmente tratados, eles iam numa consulta com uma nutricionista especializada e, enfim, gabaritada em plant-based. Gente, vocês acham que isso acontecia mesmo, né? Então, tenta imaginar a condição que eles viviam. Eles não tinham escolha alguma, né? Então, não é porque eles seguiam essa dieta porque eles queriam. Eles eram impostos a isso. Eles eram impostos a lutar. Então, o documentário acaba tendo toda uma produção hollywoodiana também,
que nos faz crer, muitas vezes, em uma verdade que não é tão verdade assim. Daí eles colocam alguns pesquisadores, algumas pessoas, enfim, que são da área, mas na verdade a gente tem que ter a criticidade e o papel de procurar artigos científicos de qualidade. Não é um pesquisador que é dominador do conteúdo, né? Então a gente tem que estudar artigos e estudos de várias pessoas, né? De vários tipos de pesquisadores, de centros de estudo, para de fato conseguir ter apenas uma colocação, né? Então, cuidado com essas informações que nós vemos aí de modo não tão concreto nas mídias, etc, né? Então, esse ponto interessante. Portanto, a gente pensando nesses dados, a dieta com vegetais é interessante? Sim, ela é interessante. Ela é melhor que uma dieta composta aí por carnes, leite, etc? Não. Então, muito cuidado com essas informações. Cuidado, porque o documentário é muito bem elaborado, ele é muito bonito e acaba que a gente pode cair numa cilada de certo ponto, né? Então, por favor, quando vocês tiverem dúvidas em relação a isso, a gente tem que olhar com olhares mais críticos, né? Porque muitas vezes as pessoas mostram só um lado, só um ponto de alguma informação. Então, cuidado, espero que vocês tenham gostado. Ativem a notificação, né? Cliquem aqui abaixo, curtam o canal para que vocês consigam ser direcionados. Toda vez que eu colocar um vídeo novo, vocês conseguirão saber que eu postei esse vídeo por aqui. Muito obrigada e até a próxima!